No famoso filme da Era Soviética, Filho Branco do Deserto, há uma citação do personagem Fyodor Sukov que diz: Vostok дело тонкое, o Oriente é um assunto delicado. A citação "o Oriente é um assunto delicado" é um ditado muito famoso, conhecido em muitas ex-nações da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas assumiu grande parte do que é hoje a Ásia Central, eles sabiam que isso não era brincadeira. As pessoas nessas áreas eram muito diferentes de sua cultura eslava oriental. Eles tinham uma história inteira enraizada em milênios brutais de impérios, reinos, canatos e costumes brutais que até fariam Stalin corar. E as consequências do que acabaram fazendo ainda aparecem no mapa hoje, e muitas pessoas têm opiniões sobre isso. Esta é a história de como o Tajiquistão se tornou o país com a pior geografia do mundo, supostamente. Vamos ter uma geograconversa. Então, se você for criar um país, quais são alguns fatores-chave que você gostaria de incluir? Talvez você queira um lugar próximo ao oceano para ter acesso ao comércio global. Talvez você queira muitas terras aráveis para se tornar mais sustentável na agricultura. Talvez você queira um local distante de uma placa tectônica para evitar avalanches e terremotos e pessoas toupeiras saindo do chão. Fuck essas pessoas toupeiras. As únicas pessoas contra as quais você tem permissão para ser racista são as pessoas toupeiras, a propósito. Mas infelizmente, nem todos os países na Terra são abençoados com tais fatores e variáveis que compõem sua constituição física. Quando você pesquisa no Google ou digita no prompt qual país tem a pior geografia na Terra, muitos bons candidatos geralmente aparecem. Sabe, muitos deles são países africanos como Chad ou Níger, sabe? Nações sem litoral que estão presas no meio do deserto do Saara. Isso faz sentido. Haiti aparece porque, sabe, eles estão localizados bem no ponto crítico de desastres naturais, terremotos, deslizamentos de terra, inundações e furacões. Bangladesh às vezes aparece porque, sabe, o país inteiro, fica inundado a cada 3 minutos. E toda a costa deles é como um delta raso, sem portos, de águas profundas, então até mesmo o comércio internacional é difícil para eles. Mas eu argumentaria que nenhum desses países se compara à enigmática e trágica nação do Tajiquistão. Então, para aqueles de vocês que conhecem o país do Tajiquistão, bom para vocês. Para aqueles de vocês que não têm ideia do que é o Tajiquistão, está tudo bem. Sinta-se à vontade para pausar este vídeo e conferir o meu vídeo sobre o Tajiquistão que fiz há alguns anos e depois volte aqui, ok? Você pode pausar agora mesmo. E você voltou. Obrigado. Que bom que você está atualizado. Para aqueles de vocês que ainda não sabem nada sobre o Tajiquistão e não se deram ao trabalho de pausar este vídeo para conferir o meu episódio sobre o Tajiquistão, tudo bem, vou dar um resumo rápido. É por isso que eu não sou um professor na vida real. Eu juro, eu não tenho paciência para pessoas que não escutam. Então, o Tajiquistão é um dos muitos países da Ásia Central que costumava fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e é bastante a anomalia porque é o único país iraniano que esteve sob os soviéticos, ou seja, seus parentes mais próximos são as pessoas no Irã e no Afeganistão. Você sabe, os povos de língua persa, suas línguas, são praticamente todas mutuamente inteligíveis. É só que eles pegam emprestadas palavras de outras línguas de outros povos. O Tajiquistão é uma nação muçulmana. No entanto, o papel do Islã é bastante diferente aqui em contraste com seus outros vizinhos muçulmanos, e a religião é fortemente regulada pelo Estado. Por exemplo, todos os sermões islâmicos devem ser aprovados pelo governo. As mulheres não têm permissão para usar burcas e os homens não podem deixar a barba crescer demais, porque o governo diz que está associado ao extremismo. Pessoas com menos de 35 anos não têm permissão para ir a Meca para o Hajj, e as crianças não podem ir à mesquita até completarem 18 anos, a menos que demonstrem interesse. E além disso, não é incomum vê-los bebendo álcool e comendo produtos de porco. É assim que eles fazem. Mas além de esbarrar ocasionalmente na geração mais velha de pessoas com dentes de ouro e monocelhas, qual é a história do povo tajique? Quem são eles? A propósito, eu não estava tentando ser sarcástico. Literalmente, dentes de ouro são às vezes considerados um símbolo de status aqui. E às vezes monocelhas são realmente consideradas atraentes aqui. De qualquer forma, quem são os tajiques? Bem, é aqui que a história fica um pouco interessante. Porque ao longo da maior parte da história tajique, a maioria das pessoas tajiques nem sequer vivia nas áreas do que é agora o Tajiquistão. A maioria das pessoas tajiques dirá que suas raízes vêm da dinastia Samânida. E Ismail Samani é considerado como o pai do povo tajique. Agora, aqui está a questão. A dinastia Samânida assumiu muitas áreas, no que é agora a Ásia Central. No entanto, o epicentro era considerado estar nas áreas de Bukhara e Samarcanda. E Bukhara, na verdade, era a capital. Ismail Samani, o pai dos tajiques, está realmente enterrado em Bukhara. Eu realmente vi isso, pessoalmente. E, curiosamente, o túmulo dele fica bem ao lado de um parque de diversões com estátuas muito estranhas do Mickey e Minnie Mouse piratas. Mas aqui está a questão. Embora Bukhara e Samarcanda sejam consideradas as cidades mais absolutamente importantes e icônicas para toda a história e cultura tajique, e embora os tajiques constituam a maioria da população nessas cidades, elas estão localizadas no que hoje é o Uzbequistão.
E os tajiques que vivem aqui são cidadãos uzbeques, muitos dos quais nem sequer falam a língua uzbeque e se comunicam com seus compatriotas uzbeques em russo. Então, quando os russos chegaram, eles não perceberam quão demograficamente misturado e fragmentado este lugar seria entre os povos perso-turcos, como os uzbeques, os kirguizes, os tajiques. Era tudo como, há uma aldeia aqui de tajiques, há uma aldeia aqui de uzbeques, há kirguizes aqui, como se todos estivessem apenas se misturando e se agitando. E então eles disseram, olha, ok, não temos tempo para pesquisar cada aldeia e descobrir quem fala o quê, então é isso que vamos fazer. Uzbeques, vocês são o maior grupo, ok? Vocês superam todas as outras pessoas. E olha, vocês são todos meio parecidos, tipo, todos vocês são muçulmanos e todos meio que se apoiam nas culturas e comidas uns dos outros e seja lá o que for. Vocês todos se entendem. Então vamos dar ao Uzbequistão a maior parte das terras e deixá-los gerenciar a maioria das coisas importantes porque eles são o maior grupo. Isso significou que quando o Uzbequistão se tornou uma república dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles de repente se tornaram responsáveis por gerenciar um monte de novas pessoas com as quais tinham dificuldade de se comunicar, como os Karakalpaks na área do Mar de Aral Ocidental. Na verdade, eu fui lá e me lembro do meu amigo Jahon, meu amigo uzbek. Ele teve que traduzir para nós quando entramos no táxi, mas ele disse que só conseguia entender metade do que o cara Karakalpak estava dizendo. O Karakalpak é mais parecido com o idioma kazakh, não uzbek. Eles são muito difíceis de entender. Como eles estão na mesma família de línguas turcas, mas ainda não conseguem se entender mutuamente, é como se um português tentasse falar com um romeno. Enquanto quando eu fui a Buhara com Jahon, ele não conseguia entender nada, porque todo mundo estava falando tajik, né? Então ele teve que usar o russo para se comunicar com seus compatriotas. É loucura. Agora, concedido, os tajiques e uzbeques, sim, eles são grupos etnolinguísticos completamente separados, mas geralmente eles se dão bem e não é incomum que eles se casem entre si. Algumas pessoas dizem que os uzbeques são os turcos mais persificados do mundo, como você pode dizer aos uzbeques que eles pegaram muita de sua cultura dos persas. No entanto, após a queda da União Soviética e todos esses países conseguirem sua independência, as duas cidades mais icônicas para a identidade tajik não acabaram sendo geograficamente localizadas na nova Tajiquistão, e tudo o que agora era geograficamente considerado o novo país do Tajiquistão foi consolidado em uma área muito menor, praticamente 93 terrenos montanhosos, e sua nova capital era Dushanbe, que era como uma pequena vila de comércio na Rota da Seda que, quer dizer, era conhecido, mas não era o lugar mais notável de todos. Era apenas uma pequena vila de comércio, que se tornou a nova capital deles. Sabe, é engraçado, quando os soviéticos estavam chegando na Ásia Central, o último emir de Bukhara fugiu para Dushanbe em busca de refúgio. E então, alguns anos depois, os russos tomaram Dushanbe e então a renomearam para Stalingrado. É como jogar sal na ferida. De qualquer forma, sim, eles foram praticamente espremidos nesses 93% montanhosos das cordilheiras Pamir e Alai. Na verdade, isso faz deles o terceiro país mais montanhoso do mundo, logo atrás do Nepal e Butão. A coisa mais louca, a maior parte do país deles, a província autônoma de Gorno-Badakhshan, apenas cerca de 3% da população deles realmente vive lá. Agora, a questão é que essas montanhas eram historicamente habitadas pelos tajiques. Não é como se essa terra fosse nova para eles. Mas a questão é, isso não era realmente tão importante para eles. Então, meus compatriotas americanos, imaginem, se todos os principais locais de significado cultural para os Estados Unidos da América, como você sabe, a Estátua da Liberdade. Nova York, Califórnia, Flórida, Texas, bem, você sabe, como a Disney World, todas essas coisas. Imagine se tudo isso, de repente, não fizesse parte dos Estados Unidos da América, e então tudo que era considerado os Estados Unidos da América, de repente fosse apenas consolidado em Wyoming e Utah. Agora, os Estados Unidos da América são apenas uma região montanhosa sem litoral. Tipo sim, Wyoming e Utah eram partes dos Estados Unidos da América, mas não eram os epicentros do que era culturalmente os Estados Unidos da América, sabe? Como a Estátua da Liberdade, Disneyland, Hollywood, Dollywood, tudo isso se foi. E tudo o que restou, Wyoming e Utah. Então é isso, não espero que você entenda através dessa analogia, senão eu falhei. Mas ao mesmo tempo, eu realmente não me importo porque é como se eu não fosse seu tutor pessoal e não estou aqui para segurar sua mão em tudo. Eu sou apenas um cara do YouTube que vocês escolheram para assistir. Se você não consegue acompanhar, a culpa é sua. De qualquer forma, toda essa situação de consolidação do Tajiquistão é uma das razões pelas quais existem mais tajiques étnicos fora do Tajiquistão do que nele. Na verdade, o Afeganistão hoje tem, discutivelmente, mais tajiques do que o Tajiquistão. E os tajiques compõem uma parte significativa da população do Uzbequistão. Na verdade, cerca de 1/4 de todo o seu produto interno bruto é dinheiro de remessas enviado por parentes que trabalham no exterior de volta para suas famílias no Tajiquistão. E cerca de 1 em cada 7 homens tajiques vive no exterior, principalmente na Rússia ou em países vizinhos para encontrar trabalho. Então, basicamente, isso é o que aconteceu geograficamente com o Tajiquistão. Mas fica ainda pior porque, como você sabe, as montanhas do Tajiquistão são notoriamente conhecidas por serem bastante brutais.
Primeiramente, eles são incrivelmente sismicamente ativos. Muitas cidades foram destruídas por terremotos, deslizamentos de terra e avalanches. Eles têm a maior represa do mundo, o Zói. Na verdade, é uma represa natural e foi formada por um deslizamento de terra de um terremoto nas montanhas que bloqueou completamente uma seção do lago. Eles acidentalmente conseguiram a maior represa do mundo. Além disso, apenas 3% do país é florestado e apenas 6% dele é arável. Em contraste, o país do Níger, um país sem litoral no meio do deserto do Saara, tem cerca de 13% de terra arável. Eles têm menos terra arável do que um país do deserto do Saara. Mas aqui está a parte realmente complicada. Se você ampliar a imagem de satélite, notará na Ásia Central há essa área chamada Vale de Fergana. É um pequeno pedaço de verde aconchegante entre uma cadeia de montanhas em forma de gancho. Esta é a terra mais fértil de toda a área, porque é alimentada por vários rios que descem das montanhas com o derretimento da neve, alimentando o vale, tornando-o o lugar perfeito para a agricultura. Este é um local de significado para os povos tajiques, uzbeques e kirguizes. No entanto, quando os soviéticos chegaram, eles praticamente deixaram o Uzbequistão assumir o controle da maior parte. Mas eles provocaram o Tajiquistão de maneira muito sutil. Eles disseram, vamos te dar uma pequena fatia do Vale de Fergana. Ah, e na pequena fatia do Vale de Fergana que te daremos, você pode administrar o reservatório de Kairakun, que alimenta o rio Sirdarya, que deságua no Vale de Fergana, mas você não pode ter a maior parte do vale. No entanto, você pode ter alguns escravos aleatórios e separados do seu país nele. Você terá Sarvan, no Uzbequistão, e Kairagash e Voruk completamente enclavados dentro do Quirguistão, mas sem estrada conectando diretamente as principais partes do Tajiquistão para esses escravos, porque o Quirguistão precisa dessas estradas para acessar o resto do seu país a oeste. Seja lá como for, descubra, você é independente agora também, não tenho certeza, mas ouvi dizer que Kairagash é na verdade o esclave Tajik, não Lolazor, e no Google Maps acho que eles erraram, não tenho certeza, porque se você olhar as linhas serrilhadas no mapa, está perto de Kairagash. Mas sim, todas as minhas fontes dizem Kairagash, mas quando você clica nele, diz que o Google Maps errou, eu não sei, mas 2 escravos do Tajiquistão dentro do Quirguistão, um no Uzbequistão, foi assim que funcionou. Ah, e para acrescentar insulto à injúria, é como, ok, aqui está este enorme escravo chamado Sok. É como se 99% fosse habitado por tajiques, mas vamos torná-lo um esclave uzbeque dentro do Quirguistão, apesar de ser principalmente habitado por tajiques. É como, por que vocês não o tornaram simplesmente um esclave tajique? Ah, e também, só pra você saber, vai ser realmente difícil pra você acessar essa parte do seu país, porque, sabe, ela está completamente isolada pela Cordilheira Zerefshan. E a única maneira de chegar lá é fazer uma viagem de um dia inteiro por todo o Uzbequistão até o outro lado, ou você pode pegar as estradas de cascalho incrivelmente perigosas, super estreitas e subdesenvolvidas através das montanhas incrivelmente altas e perigosas sem guarda-corpo. Então você poderia cair milhares de metros até a morte. Mas ei, isso é um problema seu. E a questão é que, em 2006, o Tajiquistão realmente tentou resolver esse problema. Eles construíram o túnel Anzob em 2006 como um meio de cortar uma viagem de 4 horas pelas montanhas com curvas acentuadas, você sabe, curvas fechadas. Mas a questão é que esse túnel então se tornou o túnel mais perigoso do mundo. Muitas vezes apelidado de túnel da morte, porque o túnel é super estreito, não há luminárias, então você tem que usar seus faróis, o túnel tem ventilação ruim e também está sujeito a inundações e deslizamentos de rochas. Então mesmo quando eles tentam consertar um problema, ainda é outro problema, é como quando eu olho para os tajiques e penso, cara, vocês nunca têm um descanso. Mas eu acho que a maior graça salvadora para toda essa situação são as pessoas tajiques, porque elas são muito graciosas e cooperativas com praticamente todos os seus vizinhos. E eles são meio que muito tranquilos e legais com tudo. Eles não têm inimigos, eles não instigam nenhum conflito. Eles são apenas como, ei, nós só queremos viver nossas vidas e descobrir as coisas. E olha, somos todos povos perso-turcos que compartilham as mesmas ideias e culturas gerais. Todos nós idolatramos as mesmas celebridades, todos nós tocamos a mesma música, todos nós entendemos as mesmas coisas. É como se no final do dia eles estivessem bem com seus vizinhos. Se não estivessem, essa seria uma história completamente diferente. Tajiquistão, olha, se eu pudesse apenas dizer algo, não que realmente importe. Porque eu sou apenas um youtuber americano aleatório que nunca esteve no Tajiquistão, mas eu realmente gostaria de ir lá. Especialmente Gorno-Barakhshan, nossa, esse lugar parece louco. Glaciar Fedchenko. Mas enfim, se eu pudesse dizer algo. Eu diria Tajiquistão, olha, eu sei que você passou por muito. Todo tajique que eu já conheci foi incrível, caloroso e super gentil comigo. Eu apenas desejo o melhor para vocês. E espero que vocês prosperem no futuro. Sério, vocês merecem isso. Vocês merecem um descanso, ok? Meu Deus, acabei de perceber que tenho esse chapéu tajique que um de vocês me deu há muito tempo. Na verdade, é mais como tajique afegão, mas tanto faz.
Não sei se vocês se lembram, eu usei isso no meu vídeo Carta para o Afeganistão. Confira se você ainda não viu. De qualquer forma, esse é o meu vídeo. Espero que você tenha aprendido algo. Espero que você tenha se divertido. Eu não sei. Escrevam nos comentários sobre o que vocês gostariam que eu falasse no próximo vídeo temático, ok? Me avisem, digitem e provavelmente eu lerei alguns deles porque eu não sei, vocês são inteligentes, eu presumo. Então é bom ter pessoas inteligentes para te ajudar. Então sim, me ajudem. Me deem algumas ideias. Enquanto isso, esse é o meu vídeo. Fiquem legais, fiquem ligados. Saúde!